O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje a liturgia nos traz essas leituras e a primeira pergunta que vem na minha mente é a pergunta que faz São Paulo na carta aos Romanos: quem nos poderá separar do amor de Cristo? Quem pode separar a gente do amor de Deus? Que coisa tem esse poder? E São Paulo faz uma lista de possíveis sofrimentos: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Possíveis sofrimentos que nós podemos ter ao longo das nossas vidas. Mas nada disso é capaz de dissolver esse vínculo de amor que existe entre Deus e nós. O amor de Deus é sempre mais forte. O amor de Deus é capaz de vencer tudo. Por isso São Paulo conclui: em tudo isso nós somos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. O amor de Deus é aquele que vence toda a adversidade, que vence todo o sofrimento. Nada é capaz de separar a gente do amor de Deus. E na liturgia de hoje nós vemos esse amor manifestado em cuidado. Jesus que alimenta aquela multidão. A fome, um dos sofrimentos que São Paulo fala na carta, não foi capaz de separar Jesus de seus discípulos. A liturgia de hoje traz a figura desse Deus que sacia a fome do seu povo. E assim se cumpre as palavras do profeta Isaías que nós escutamos na primeira leitura: Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei sem nenhuma paga. Jesus não deixa que os apóstolos mandem aqueles 5.000 homens com mulheres e crianças para os povoados para comprar comida. Ele mesmo alimenta o seu povo. É o cuidado de Deus diante de nós. Me faz lembrar vários relatos das pessoas que conheceram o padre José Kentenich, nosso pai fundador, que viajavam de longe. Quando ele morava nos Estados Unidos, muitas vezes iam da América Latina, da Europa, para conversar com ele. Chegavam apressadas, tinham ali 1 horinha para estar com ele e queriam conversar sobre a sua vida, sobre os seus problemas. E a primeira coisa que ele fazia quando ele sabia que as pessoas vinham de longe é: não, calma aí, você precisa comer.
dava alimento para eles. Me faz lembrar também, nessas últimas semanas eu estive fora, estava num curso de pastoral com os padres da minha comunidade, éramos mais ou menos uns 20 padres e entre nós uma única mulher, a psicóloga que nos acompanha no seminário. E era nítida a diferença entre ela e nós, na hora da comida. Na hora de comer, todo mundo ia apressado se servir e ela servia aos outros. E ficava preocupada, não, mas come mais, padre. Comeu muito pouquinho. Mas por que eu estou contando essa história para vocês, né? O Nordeste é o lugar que mais expressa carinho com comida, que eu conheço até hoje. Não é? Ontem fui comer na casa de uma família, meu Deus do céu, não aguentava mais. Quando eu vou na casa de duas, então é aí que é terrível. É muito amor e muita comida, né? Graças a Deus. A comida é a maneira como Deus expressa o seu cuidado e o seu carinho neste evangelho que nós acabamos de escutar. E o salmo que nós escutamos hoje tão lindamente fala isso num dos versos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. O Deus que nos sacia. Que incrível como Deus cuida de nós. Não só com o alimento físico, mas sobretudo com o alimento da alma. Deus é aquele que nos cuida e que nos sacia com todo o alimento que nós precisamos, sobretudo o alimento da alma. Mas alguém parou para pensar no que Jesus estava passando nesse evangelho? Olha como começa o evangelho de hoje. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Assim começava o evangelho. Jesus estava vivendo o luto. O luto do seu primo, provavelmente uma pessoa muito próxima dele. O luto daquele que foi o último profeta a trazer a mensagem do Messias, o único profeta que ele havia conhecido em vida, como humano, na sua vida humana. Jesus estava sofrendo nesse dia. E tudo que ele precisava era solidão, silêncio, estar tranquilo, precisava de um tempo, precisava processar aquilo que estava acontecendo, talvez precisava chorar. Jesus estava nesse dia, o dia que ele soube da morte do seu familiar e amigo. Mas os discípulos souberam para onde Jesus estava indo e a multidão o seguiu. E Jesus, então, quando vê aquela multidão, tem compaixão. Sai de si mesmo. Deixa de olhar para aquilo que ele precisava e começa a olhar para aquilo que os outros precisavam. E ele entrega o que ele tem naquele dia. Faz a sua pregação e depois dá o alimento. O sofrimento da nossa vida é para nós também uma possível escola de amor. E talvez uma das mais importantes escolas de amor que nós podemos ter ao longo da nossa vida. No sofrimento nós aprendemos a amar, podemos aprender a amar. Também podemos se fechar em si mesmo. O que também é válido, viu, minha gente? Não estou falando que isso é errado. É necessário, Jesus também precisava disso. E também procurou ter isso. Só que na impossibilidade de ter isso, Jesus aqui dá para nós uma grande lição de amor. No momento em que ele mais precisava de algo, de um afago, de um silêncio, de oração, ele foi capaz de sair de si mesmo, diante da necessidade, para ajudar o outro. Quando nós sofremos, nós aprendemos também a nos colocarmos no sapato do outro que sofre. Não é verdade? Quem conhece a dor
reconhece a dor do outro. Quem sabe aquilo que nós precisamos no momento da nossa dor, reconhece aquilo que o outro precisa no seu momento de dor, no seu momento de sofrimento. Contemplar os próprios sofrimentos, os sofrimentos da própria vida, pode ser para nós também um lugar onde nós aprendemos a ter compaixão, onde nós aprendemos a cuidar, onde nós aprendemos a olhar para o outro com outros olhos, com olhos mais parecidos com os de Jesus. E Jesus foi claro diante da dureza de coração dos discípulos, que talvez não eram nem de coração tão duro assim. Eram simplesmente homens práticos, né? Temos 5.000 pessoas que precisam comer, temos 5 pães e 2 peixes, é impossível, tem que mandar esse povo embora. Tem que mandar esse povo procurar comida. Mas Jesus aqui foi claro, dai-vos vós mesmos de comer. É a lição que Jesus dá para os seus discípulos mais próximos, para os seus apóstolos. Eles precisavam aprender a partilhar o pouco que eles tinham. No momento da nossa dor, quando nós estamos sofrendo, nós temos muito pouco, sentimos que temos muito pouco, não é verdade? No momento da dor, a gente sente que não tem nada para oferecer. Nem um sorriso, nem uma palavra amável. Não temos nada. O momento da dor é o momento que a gente se vê realmente sem nada para oferecer. Mas Jesus mostra aqui que se nós temos um pouquinho que dá, os 5 pães e os 2 peixes que forem, com esse pouco que nós entregamos na hora da dor, Ele faz verdadeiros milagres de transformação. E eu tenho certeza que todo mundo já passou por alguma experiência parecida. Estava sofrendo os sofrimentos da própria vida, de repente vê alguém que está sofrendo mais, com algo pior. E aí você fala, meu Deus, o que eu estou passando não é nada comparado com isso. Que besteira. E quando nós estendemos a mão para aquele que precisa mais do que nós, aí então vem aquele alívio no coração, né? Eu, na verdade, não precisava receber hoje. Eu precisava dar. Eu precisava entregar para me sentir melhor. Na hora da dor é difícil entregar. Na hora da dor é difícil oferecer. Na hora da dor, às vezes, é difícil, inclusive, rezar. Entregar a própria vida para Deus. Na hora da dor é difícil continuar. Mas se nós conseguimos dar um pequeno passo nesse sentido, Deus aí então multiplica aquilo que nós entregamos. Multiplica aquilo que nós dividimos. Que hoje então nós possamos pedir para que a nossa mãe, na força da aliança de amor, nos ensine esta lição de, na hora da dor, saber reconhecer que é Deus quem nos sacia e saber reconhecer também quando é possível dar, entregar, rezar, oferecer neste momento para que Deus possa fazer o seu milagre de transformação, o seu milagre de multiplicação. Fiquemos de pé e renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,